Sendo amplamente comparado com a franquia Jogos Mortais, O Albergue é um filme de horror do subgênero gore, também apelidado de torture porn, sendo este caracterizado por suas cenas de violência e brutalidade angustiantes e explícitas, e também muitas vezes gratuitas, que tem como foco principal as longas sequências de tortura e assassinatos sem censura. Contudo, o rótulo de torture porn também vem acompanhado do estigma de longas descomprometidos com a própria narrativa, e que, consequentemente, acabam possuindo diálogos e personagens mal desenvolvidos e rasos, o que acaba não sendo exceção em O Albergue, que mesmo possuindo grande mérito em sua sequência de horror, não consegue evocar grande empatia por seus personagens ou profundidade em sua narrativa. O primeiro ato do longa, à primeira vista, incompatível com o restante da história, acaba dando a impressão de um filme de comédia trash, muitas vezes beirando o ofensivo, e que distancia a obra daquilo que a sinopse prometia entregar, mas que com o tempo acaba sendo justificado pelo desenrolar da história e pela crítica sutil que esta tenta dar origem. O núcleo principal de personagens, Josh, Oli e Paxton, são um trio de mochileiros que, ao viajarem pela Europa com o mínimo de gasto possível, acabam em Amsterdã, mergulhando em uma rotina repleta de bebidas, drogas, festas e sexo, o que desde cedo evidencia o caráter extremamente irresponsável e inconsequente dos personagens, que mesmo em um primeiro momento, sendo tais elementos de suas personalidades os responsáveis pela comicidade e pelo desenvolvimento do humor da narrativa, consequentemente acabam também servindo como alavanca para o destino trágico que estes experienciariam mais tarde na trama. O desenrolar da história só tem início, de fato, após certa noite, quando o trio de mochileiros acaba perdendo o horário limite de entrada no hostel, e acabam ficando presos na rua, sendo então convidados para passarem a noite no quarto de Nathan, um jovem hospedado ali perto, e que parece compartilhar dos mesmos interesses por drogas e mulheres dos três. Enquanto conversam, Nathan logo percebe a natureza tola dos três e o sugere uma viagem para uma pequena cidade interiorana da Eslováquia, onde, segundo o personagem, haveria pouquíssimos homens disponíveis, em virtude da guerra que assolava o país. E em consequência disso, as mulheres de lá, além de abundantes e belas, eram extremamente fáceis de se seduzir por qualquer homem estrangeiro que colocasse os pés lá. Ao ouvirem tal conselho, não tarda para que o trio parta em direção a tal cidade, mesmo com as objeções de Josh, que esboça resistência a tal proposta, querendo, ao invés disso, visitar os museus de Amsterdã, o que é imediatamente reprimido por Oli e Paxton, que deixam claro estarem na Europa apenas por toda a diversão que um ambiente mais progressista poderia proporcionar. Ao se dirigirem para lá, movidos por sua irresponsabilidade e ingenuidade, os personagens não tardam a encontrar todas as mulheres que lhes foram prometidas por Nathan, mas que além de lhes proporcionar o prazer que tanto buscavam, acabam também os tornando alheios a todos os perigos que a pequena cidade, visivelmente anormal para a audiência, poderia proporcionar para forasteiros, desinformados e tão longe de casa como eles. O roteiro não se propõe a desenvolver dignamente os personagens em quase nenhum momento, salvo raras exceções onde estes falam sobre seus passados ou sobre suas vidas em seus próprios países. Paxton e Oli são retratados quase que inteiramente como jovens rasos e movidos unicamente pela vontade de transar, e mesmo Josh, que recebe uma maior atenção do roteiro, ainda no primeiro ato, dando inclusive a entender que seria o protagonista da história, acaba sendo abandonado em dado momento pelo roteiro, o que não só reafirma o estigma associado ao gênero, mas também é conveniente para a própria narrativa, que tenta discorrer de forma simples e objetiva, direcionando os três viajantes ao seu trágico desfecho por motivações e ações simples, fazendo com que estes, mesmo adentrando em ambientes claramente nocivos e antagônicos, não se deem conta disso até que seja tarde demais. Mesmo que a inevitável comparação entre o Albergue e a franquia Jogos Mortais seja justa até certo ponto, impulsionada principalmente pelo elemento gore tão presente em ambas as obras, as semelhanças acabam por aí, pois enquanto Jogos Mortais até tenta fazer críticas mais persistentes, ao mesmo tempo em que apresenta uma coesão e linearidade narrativa, o Albergue, em contrapartida, mesmo tentando fazer uma crítica, parece não querer ser levado a sério o tempo todo, o que o aproxima do gênero trash, seja por suas inconsistências e conveniências forçadas do roteiro, que demonstram ser propositais, ou pela falta do compromisso do longa em dar ênfase aos personagens que supostamente deveriam ser mais importantes para o fio narrativo. A superficialidade exacerbada de seus personagens, tanto do núcleo principal quanto do antagônico, bem como as profundas incongruências que o roteiro apresenta no desenvolvimento dos personagens, que ao menos se propõe a tentar fazê-lo, mostra que o Albergue, embora tenha seus méritos através das tomadas de tortura e horror desconfortáveis para a audiência, exige muito da interpretação da audiência para extrair a crítica que o roteiro tenta transmitir, reafirmando o estigma de superficialidade atribuído ao gênero gore. A razão dentro da narrativa para a violência apresentada no longa se dá através da existência de uma instalação secreta na cidade eslovaca, onde pessoas ricas poderiam, desembolsando uma certa quantia, torturar e matar pessoas sem qualquer pudor ou punição por seus atos, podendo até mesmo escolher suas vítimas com base em suas características físicas. Fica subentendido que toda a cidade, em algum nível, colabora ou ao menos se omite frente aos atos praticados dentro do albergue, que atrai pessoas ricas de todas as partes do mundo, que só ali consegue dar vida aos seus desejos mais obscuros e reprimidos. Mesmo com o pouquíssimo tempo de tela reservado ao desenvolvimento dos torturados que atuam no albergue, fica evidente a natureza extremamente frustrada e sobretudo sádica que estes homens possuem. Quando Josh encara seu torturador, este é justamente o homem idoso que a viu abordado no trem, a caminho da Eslováquia, e no bar do hotel,
e que em ambas as oportunidades expôs seu descontentamento com a vida para o personagem. Quando conversavam no bar, Eixo diz que é secretamente homossexual e que, mesmo tendo que reprimir seu verdadeiro desejo durante toda a sua vida, conseguiu encontrar uma forma de viver de forma relativamente feliz, mas que mesmo assim ainda sente o desejo. E já na sala de tortura, o personagem revela que seu sonho de infância era se tornar um médico cirurgião, mas que em virtude dos tremores de sua mão, nunca lhe foi permitido prosseguir na faculdade de medicina, tendo que ao invés disso, estudar negócios, que embora tenha lhe trazido dinheiro, jamais lhe trouxe a felicidade que a profissão de cirurgião poderia. Da mesma forma, durante a tomada de tortura de Paxton, fica evidente o prazer que seu torturador experiencia ao lhe infligir dor e medo, bem como quando se encontra com um torturador no vestiário do albergue. Este demonstra estar fantasiando com a situação há dias, se questionando sobre a melhor forma de aproveitar o deleite que seria torturar e matar sua vítima. A frustração que todos esses personagens presumivelmente sentem, mas que acaba unicamente sendo desenvolvida na figura do homem idoso, acaba sendo saciada apenas através das práticas sádicas que são livres para praticarem no albergue, transcendendo os desejos comuns de uma pessoa normal, sentindo prazer apenas em ter vidas humanas em suas próprias mãos. Se não bastasse os atos de crueldade cometidos, é mostrado que com o tempo foi desenvolvido uma espécie de menu para os frequentadores do albergue, separando as vítimas em potencial por sua nacionalidade e origem étnica, sendo, por exemplo, os orientais, retratados por Naka, tidos como vítimas exóticas e ainda mais caras para os torturadores. Esse desenvolvimento de fetiches acerca das vítimas de tortura, facilmente comparáveis aos sexuais, evidenciam a natureza mais cruel e imoral do ser humano quando se trata de seus próprios desejos e da forma como encontram para saciá-los, sendo o dinheiro o acessório que no universo do longa pode comprar tudo e saciar todos os desejos, até mesmo os mais sombrios, como o direito de matar. A comicidade e a sexualização explícita do primeiro ato, mesmo que à primeira vista incondizentes com o restante da narrativa, servem para criar um paralelo entre a sexualidade e os atos sádicos praticados dentro do albergue. Quando estão em Amsterdã, é inclusive verbalizado que, caso pagassem mais, o trio de protagonistas poderia experienciar drogas cada vez mais fortes e experimentar sexo cada vez mais selvagem e com todo o tipo de mulher que imaginassem. O que o fazem, expondo não somente o lado mais sujo e imoral que o sexo e a busca pelo prazer contém, mas também como o dinheiro é uma ferramenta que sempre pode proporcionar mais e levar as pessoas cada vez mais longe na sua busca por deleite. O albergue, de uma forma mais extrema, acaba servindo com o mesmo propósito, proporcionar prazer aos seus frequentadores, alimentando os desejos mais obscuros e imorais que suas mentes poderiam nutrir, mostrando que pela quantia necessária, homens podem fazer coisas inimagináveis cruéis, compactuar e se omitir diante de tal crueldade, e até mesmo negociar vidas humanas como meros objetos fetichizados. Do outro lado, os torturadores, dominados por seus anseios e com recursos às suas disposições, retratam um lado mais doentio e perverso da raça humana, que se mostra disposta até mesmo para pagar em prol de conquistar o prazer, sendo ele antiético ou incontestavelmente maligno, o que fica ainda mais evidente com a fala do torturador que, ao sair do albergue e encontrar com Paxton, o alerta sobre o perigo que o vício em torturar e matar pode se tornar, verbalizando a total falta de humanidade com que os torturadores enxergam suas vítimas, os vendo apenas como um meio para atingir seu próprio deleite. O albergue é um longa de horror gore que se utiliza das cenas de violência e tortura para embrulhar o estômago da audiência, ao mesmo tempo em que, mesmo de forma problemática, tenta fazer uma crítica aonde a ganância e o sadismo podem levar os seres humanos. Os torturadores, mesmo aparentando ser pessoas comuns fora do albergue, uma vez que deixam a moralidade e o pudor de lado, evidenciam uma faceta sádica e cruel que habita dentro da humanidade, que anseia a todo momento por mais poder e mais dominação sobre ela própria. O que, embora pareça exagerado e demasiadamente cruel nos tempos atuais, já pode ser observado em larga escala em tempos passados, sendo tais atos praticados não somente por pessoas doentes e compulsivas, mas por seres humanos comuns, pessoas que, uma vez que encontraram o poder, se deixaram levar por ele, atendendo os desejos mais obscuros e reprováveis que a mente humana pode nutrir, pois toda criatura viva anseia por poder, seja de natureza sexual, financeira ou até mesmo existencial. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.